continuidade aqui no vídeo anterior, pessoal. Então vamos aqui, ó, no TryFM 060 novamente, né? Vou colocar aqui meu cliente, vendedor, a operação, F5 e vou bipar aqui o produto. F11. Vou selecionar a minha forma de pagamento, tá? Onde está Credev e adiantamento que você pode utilizar se tiver saldo, tá? E valor de entrada. É no caso se o cliente trabalha com esse formato, tá? Você tem o parâmetros que ativa essa questão de entrada, tá? Se a gente vir aqui, ó, a DMFL 034, então, vou colocar aqui, ó, entrada simulador. Vamos ver se ele... Então você tem aqui, ó, desconto por antecipação. Aqui, ó, tipo de sugestão de entrada, tá? Nesse caso, se é obrigatório, se a gente colocar aqui, ó, entrada simulador. Vou clicar aqui, TP underline né, de sugestão, underline entrada, underline simulador, tá? Então, sugere um percentual de entrada, alterando o valor sugerido, sugere o percentual de entrada, mas não permite alterar o valor sugerido. Então, esse aqui não sugere valor de entrada. Então, vou colocar um aqui, só para ver se ele vai ativar ali. Da ESC, de novo. Ó, tá vendo que ele habilitou? Então, esse aqui, no caso, você tem parâmetro para tornar obrigatório ali a questão de entrada, tá? Aqui, tá, pessoal? Então, aqui eu posso dar um valor de entrada, posso utilizar aqui, por exemplo, um saldo de Credev e o restante eu venho e seleciono uma única forma de pagamento, tá? Então, isso, tá, pessoal? O que ocorre aqui é, nesse caso, ou você utiliza um ou outro, tá? Então, se eu for colocar aqui, ó, o valor de entrada, por exemplo, R$10. O restante, vamos dizer, R$80, que é o saldo do Credev. Ele tem que escolher uma forma de pagamento, senão ele não valida, para ele capturar aqui. Então ele colocou o valor aqui do Credev. Então se eu vir aqui colocar, por exemplo, ó, R$10 de entrada e vamos colocar fatura. Então ele me deu aqui, ó, entrada R$10, o restante. Se eu utilizar Credev é um ou outro, tá? Então isso daqui, pessoal, depende muito de como o cliente vai trabalhar, tá? Eu tenho aqui embaixo a questão de desconto, que eu posso dar um desconto, tá? Que aí vai validar normal. Mensagem de cliente, ficha do cliente, posso abrir a ficha do cliente para dar uma olhada aqui por como é que está a situação dele aqui no momento, está em aberto, já foi pago, tá? Esse valor de juros que ele trouxe aqui foi por quê? Porque eu coloquei no parâmetro que acima, por exemplo, um valor de juro para uma determinada quantidade de parcelas, por exemplo, acima de 3 parcelas eu quero que cobra juros. Só que isso no TryFM 123 é para qualquer forma de pagamento, tá? Não é só para fatura. Então, se eu colocar cartão de crédito, vai ver que ele vai aplicar do mesmo jeito os juros ali, tá? Então, se eu pego, venho aqui, ó, vou selecionar aqui dinheiro mesmo, vou confirmar. Tá? Nesse caso, aí vai a liberação de acesso e não abrir essa tela, tá? Para quê? Para fazer aquele esquema de pré-venda, né? Se eu vir aqui, ó, no FM 060 de novo, e isso é parâmetro, tá? Que é para você refazer um simulador. Então ele me dá aqui, ó, existe uma simulação de venda para... Deseja fazer a simulação? Se eu colocar não, ele permanece do jeito que está. Se eu colocar sim, ele limpa aquela seleção que foi feita e vai abrir o TryFM 0123 lá, TryFM 123, quer dizer, assim que eu teclar F11, tá? Isso daqui é parâmetro também que você configura, tá? Então, se eu venho aqui, ó, simulador, a DMFL 034, eu tenho aqui o parâmetro de refazer a simulação, que é a simulação FAT, altera, dele aqui, vamos procurar, vou pegar aqui diferente, simula, vou pegar, opa, simula, aqui, ó, esse daqui, ó, in underline ressimulação FAT, tá? Então ele está configurado comum para permitir refazer a simulação novamente, tá? Se eu deixar em 0, ele não vai me dar essa opção, tá?
Agora, isso foi via TRY-FM 123. No caso do TRY-FM 174, a maioria dos parâmetros são iguais. O que muda é esse daqui, ó, em underline simulador com de pagamento. Então, eu venho configuro como 2, tá? Que é para o TRY-FM 174. Aí, no TRY-FM 174, pessoal, ele valida isso daqui, ó, o GFM 001. Então, eu sou obrigado a vir aqui na condição à vista, simulador, e cadastrar a descrição e se tiver percentual de variação, para mais ou para menos, né? Então, no caso aqui, se eu quero dar um desconto, eu coloco menos o valor. Se eu quero dar um acréscimo, eu coloco só o valor, tá? Então, aqui eu sou obrigado, se tem percentual de entrada, eu sou obrigado, eu informo aqui, nesse caso, por forma de pagamento. Então, eu tenho que cadastrar de todas elas, tá, pessoal? Tudo que é Visa eu tenho que colocar aqui, Visa uma vez, duas, três, igual aqui embaixo está com ela, eu fiz só um exemplo, mas você tem que colocar para todos, tá? Porque senão não aparece lá quando é TRY-FM 174, tá? Aqui eu não fiz de todos, mas você vai ter que colocar para todo mundo, tá? Então aqui no caso eu tenho que marcar aqui, ó, e escrever, por exemplo, Amex uma vez, tá? Isso eu tenho que preencher para tudo, tá? Então posso marco duas, marco e assim por diante, tá? E salvo, tá? Então isso daqui, se não tiver aqui, ele não aparece lá, tá? Então eu sou obrigado a colocar em dinheiro, todos os cartões de débito também. No caso do TEF, eu tenho que colocar aqui também o nome dele aqui, ó, TEF, tá? Senão ele não abre lá. Pix, eu tenho que vir escrever o nome dele aqui, senão ele não abre. Então, se porventura você cadastrou um cartão novo e não está aparecendo no 174, bem provável que aqui na condição à vista não está configurado aqui a descrição e selecionado aqui o checkbox, tá? A questão da variação vai dependendo se você vai dar desconto ou não acréscimo, dependendo da forma de pagamento, tá? Mas isso aqui é obrigatório a fazer. Isso no caso do à vista. No caso das condições que são parceladas, aí ele entra a questão da fatura, né? Fatura aqui no caso, cheque, nota promissória, tá? Esse Visa aqui tá errado, tá? É um probleminha no ambiente aqui. Mas é fatura, cheque, nota promissória, coisas que depende dessas condições que eu crio. Então, se eu vir aqui, ó, 30, 60. Então, se eu colocar aqui, ó, fatura em 3 vezes, cheque 3 vezes, ele aparece. Se eu não colocar essa informação aqui, não vai aparecer lá para vocês, tá? Então, no caso do à vista, ele vai envolver dinheiro, todas as condições que é consideráveis, cartão de débito, cartão de crédito, né, Pix, TEF, então ele envolve ali todas as condições à vista. No caso dos restantes, você é obrigado a vir informar isso aqui, senão não vai aparecer, tá? E aqui no TRY-FM 060, vamos pegar isso, vocês vão ver que muda ali um pouco, tá? A tela, 300, F11, ó, muda um pouquinho, mais limpa. Se eu der um F1, tem os parâmetros aqui também que envolve também o TRY-FM 174, tá? Então aqui no caso aí fica mais fácil. Então posso colocar um valor de entrada, sobrou R$ 99, tá vendo? Vem aqui, informa R$ 99 e coloca aqui, por exemplo, dinheiro, tá? Ele já configurou a entrada. Nesse caso, para ele entrar aqui para baixo, eu tenho que clicar 2 vezes. Aí ele entra, tá? Então aqui depende muito do que você quer utilizar. Eu tenho um saldo de Credev, eu quero consumir R$ 50, ele já preencheu, tá vendo? E o restante, eu informo aqui R$ 50 vai ser no dinheiro, tá? Clico 2 vezes, ele vai me acrescentar aqui, tá vendo? Se eu limpar a tela com F2, ele volta o que estava anteriormente. E aqui eu posso fazer assim, R$ 50 no dinheiro, tá vendo? Clico 2 vezes, sobrou 50. R$ 20 no cartão de débito. Aqui ele não trouxe porque eu não preenchi no GFM 001 lá os nomes do cartão de débito, tá? Cartão de crédito, aí ele me abre aqui, ó, cartão de crédito, vamos ver a Max. Opa, cadê? Esse daqui eu não fiz, tem alguns que eu não fiz aqui, pessoal. Aí, ó. Ele me trouxe aqui no Elo porque eu preenchi lá no GFM 001, no botão simulador, os nomes. Então, esses nomes que aparecem aqui é exatamente isso daqui, ó. Então, igual a gente fez ali no débito que não apareceu, é porque aqui dentro, ó, tá vendo? Eu sou obrigado a informar isso daqui. Então, provavelmente aqui na parte do débito eu não tenho nenhuma preenchida, tá vendo? Tá tudo em branco. Então, se eu vim aqui, escrever aqui, ó, maestro, marcar, opa, marcar, vou salvar. Se ele gravou, que ele muitas vezes isso aqui tem que acessar por fora, tá, pessoal? Acessando por fora, assim, ele não deixa gravar ele mesmo. Mas é exatamente isso. Então, no caso do cartão de débito, ele não apareceu porque no GFM 001, lá no botão simulador,
eu não escrevi ali a questão maestro, por exemplo, tá? Então, se eu vir aqui, ó, quer ver, ó, vamos dar ESC, vamos lá, GeiraFM 001, simulador, vamos lá embaixo, ó, maestro. Então, eu marco primeiro, tá, pessoal? Depois eu escrevo maestro, elo débito, e vou salvar. Vamos ver se ele salvou. Ó, salvou. Então, se eu for lá, TryFM 060, pegar lá de novo, fazer uma nova venda, F5, 300, encerrar, vamos colocar aqui, ó, R$100, vou colocar diferente, né? R$50, ser no débito. Aí, viu como ele apareceu agora? Então, eu clico duas vezes, ele foi para cá, cartão de débito relacionado àquela condição que eu marquei. Os outros R$50 eu vou fazer no crédito, por exemplo. Eu venho e seleciono aqui qual que eu quero, tá? Caso eu queira aqui, ó, 3 vezes. Então, ele colocou cartão de débito uma vez e crédito 3 vezes, tá? Assim que eu finalizar, lá no recebimento TryFM066, ele vai pedir os dados ali do cartão, tá? Se eu der F2, limpou a tela, tá? Então, por exemplo, quero fazer R$50 em fatura. Tá vendo que ele me traz aqui escrito, ó, aquelas informações que eu coloquei lá, ó. Se eu não escrever, não aparece aqui. Se eu colocar no cheque também, se for o caso, não aparece aqui, ó, aquela de 3 vezes, tá vendo? E por que que ele está assumindo aqui no cheque aqui, ó, um valor de juro? Porque está configurado para juro lá no GeiraFM 001, tá? Então, se eu vir aqui, ó, entrada mais 30, ele está calculando o juro, tá? Se eu pegar aqui, ó, vamos lá, fatura 3 vezes, tá? Que esse aqui está em branco, ó, não está cobrando nada. Então vamos lá de novo. Vamos dar ESC, GeiraFM 001. Vamos colocar, pegar qual aquela que eu criei. Essa daqui. Ó, não tem nada. Eu vou vir e vou colocar aqui, ó. Vamos colocar 20% de juros. Salvar. Vou entrar de novo para ver se ele gravou. Tá. Então, se eu vir aí lá no TryFM 060, aí a questão, tá, de não aparecer ali fatura, você tem lá dentro do cadastro do cliente também, lá para você marcar as formas de pagamento que tal cliente pode executar, tá? A pessoa pode utilizar. Então, aqui, 100, fatura. Tá vendo que ele já cobrou aqui, ó? No caso, eu coloquei lá 20% de juros se selecionar. Então, o simulador é bom para isso, tá? Clicando duas vezes, ele vai carregar aqui para baixo as 3 parcelas já quebrado, utilizando já o percentual de juros, tá vendo? Foi para R$142, aqui 41 centavos. Então, esse TryFM 174, ele permite mix de pagamento. É bem mais prático de trabalhar, a meu ver, tá? Aqui, pessoal, vamos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, R$100, dinheiro, tá? Vou confirmar, aqui, beleza. Aqui, ó, visualiza simulador. Isso aqui é bem interessante, tá? Vamos confirmar para ele gravar, vou dar ESC, tá? Aqui é a mesma coisa, se eu pegar aqui, ó, digitar aqui, ó, novamente aqui, ele me pergunta se eu quero fazer, tá? Refazer ela de novo. Se eu for aqui no TryFP 005, por exemplo, fazer a continuação dela, ele vai me dar aquela coisa que o 1, 2, 3 não dá, tá? Se eu for aqui e for encerrar ela, ele vai me dar a qual foi a simulação executada. Então aqui eu já, ó, o senhor vai pagar. Foi combinado para pagar em dinheiro, por exemplo. Poxa, eu não vou pagar em dinheiro. Então, ou você pode retornar ali para a pré-venda, no caso, para ser refeita essa simulação, ou se você tiver permissão, lá no recebimento, alterar a forma de pagamento. Mas é ideal que retorne para refazer. Muitas vezes pode ter juros, pode ter alguma coisa. Então, retorna, refaz a simulação e dá seguimento da mesma forma, tá? Tem também, pessoal, uma forma de finalizar, o TryFP 082, tá? Esse daqui é um componente bem mais amplo ali para você trabalhar, já que ele traz aqui, por exemplo, do cliente 107, ele traz todas as transações que estão em andamento. Se ele deixar marcado e você encerrar, ele vai faturar na sequência, uma depois da outra, tá? Posso marcar aqui, ó, e só faturar, só encerrar ela, posso cancelar a transação, ver a ficha, trocar guia,
biometria. Então, se eu vir aqui, ó, encerrar ela, lógico, isso aqui precisa, o usuário de finalização, isso aqui precisa ter algumas configurações aqui para poder utilizar. Mas, como o ambiente é de teste, né? Então tem muita coisa aqui relacionada aqui que dá para observar com vários clientes, tá? Então esse aqui é um formato de visualização, de finalização de venda também. Posso vir aqui e encerrar, ele vai, ó, existe uma ressimulação, deseja refazer? Se eu colocar não, ele vai dar seguimento ali no faturamento, tá vendo? Então você pode, ele trouxe aqui como é que foi escolhido, tá vendo? E confirmo. E ele vai dar sequência. Então, o TriFP 082 é um componente bem mais fácil de você atuar, tá? Então, um detalhe, se o cliente trabalha por guia, ele não permite, por exemplo, vir aqui, ó, e marcar com guias diferentes, tentar encerrar. Ele não vai deixar. Ele vai daí, ó, transações devem ser com o mesmo guia. Então, se eu não trabalho como guia, no caso aqui do meu, do 107 aqui, ó, ele está todos sem nenhuma informação do guia. Se eu deixar, for aqui encerrar, ele vai fazer a execução uma de cada vez, transação por transação na sequência. Então, ele fica bem prático ali de eu trabalhar, se quiser utilizar o TriFP 082. Então, faço no TriFM 060, vem aqui e finalizo ela no TriFP 082, ok? Bom, pessoal, o restante aqui nós vamos ver no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.